Porque a comunicação muda completamente. Exatamente. Né? Então, até o meu Instagram, ele era muito assim, muito genérico, muito... Para quem que eu estava falando, né? Quem são meus seguidores, né? O que eles pensam, o que eles acham, o que eu vou falar. Hoje não. Hoje eu tenho muito mais segurança para tratar desse assunto. Acho que quando a gente começa a tratar a gente, né, por dentro, a gente também consegue fazer isso com as outras pessoas. E acho que foi meio naturalmente por isso até que aconteceu desse jeito. Quando a gente falou sobre, vamos fechar em ansiedade, eu assim, não, é isso que eu quero fazer. seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Mente ao Ambiente. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta, especialista em neurociências e comportamento e também sou consultora internacional de qualidade em escritórios. E nesse podcast eu tenho como objetivo a gente conectar áreas, conectar assuntos. Então a gente fala aqui sobre arquitetura, sobre design de interiores, mas também falamos sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, sobre performance no trabalho, sobre rotatividade, sobre retenção de talentos, enfim, esse universo do meio corporativo. Meu grande objetivo é que a gente possa ter discussões profundas sobre como que os ambientes físicos realmente impactam no bem-estar e na saúde das pessoas. Esse podcast é uma iniciativa da empresa Qualidade Corporativa que eu fundei com essa grande missão de levantar a bandeira por ambientes físicos de trabalho mais humanos. E essa temporada a gente está gravando este podcast num espaço muito especial. Então, já dá para ver que é uma temporada diferente. Estamos aqui no Spa do Vinho, na Serra Gaúcha, um ambiente inspirador para a gente também se provocar a ter outras reflexões. Nessa temporada, vocês verão aqui profissionais que atuam na área de projetos e que decidiram se especializar e se aprofundar em uma temática específica. Esses profissionais são meus convidados, inclusive são aqueles que eu acompanho a jornada através da mentoria da Mente ao Ambiente. Então é uma grande alegria receber cada um deles aqui para que eles mesmos possam contar um pouquinho mais sobre as suas jornadas profissionais. E hoje, neste episódio, a minha convidada é a Fernanda Familiar, uma profissional que eu tenho o privilégio de acompanhar, não só através da mentoria, mas também através do MBA de Neuroarquitetura da NeuroArch Academy. E para começar, então, e dar as boas-vindas para a Fer, eu queria já te convidar, Fer, para que tu possa te apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória, das formações, para quem está nos ouvindo. Tá. É uma felicidade muito grande eu estar aqui hoje, nesse lugar maravilhoso, realmente inspirador, podendo falar um pouquinho sobre a minha trajetória. E quando chegou em 2019, essa construtora fechou devido à crise do setor de construção civil, né? Que várias construtoras não conseguiram continuar, essa construtora fechou. E aí foi um momento assim bem divisor de águas da minha carreira, porque 20 anos da minha vida praticamente inteira eu trabalhei nessa construtora. E aí eu de repente comecei a repensar a minha carreira. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso até saber o que está acontecendo na arquitetura, porque meu foco era outro, né? E aí eu descobri você, Pri, não sei se você se lembra, eu fiz um curso seu de neuroarquitetura antes até da formação continuada. Sim. E engraçado é que, assim, uma grande transformação veio junto disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, né? Muito lógica, muito de exatas, né? E até essa questão de eu escolher neuroarquitetura, engraçado que foi até em função disso que eu fiquei pensando. Neurociências, né? A parte de ciência, eu vou estudar o cérebro, como funciona. E aí comecei a estudar. Só que quando eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a fazer a formação com vocês, eu também comecei a mudar.
porque é como a metodologia que a gente aprende na NeuroArc, né, de começar a olhar para dentro. Então eu comecei a olhar para dentro de mim e foi uma transformação muito, assim, em conjunta, né, foi realmente uma coisa, assim, de dentro para fora. Perfeito. E aí eu passei esses 5 anos, né, foi em 2019, eu até comecei a trabalhar no mercado de imóveis planejados. Aham. E o ano passado eu decidi realmente fazer a transição da minha carreira. Se eu não quero mais trabalhar nessa em nesse ramo de planejado e decidi, eh, levar à frente um projeto que eu tinha até começado em 2019, que é do meu escritório, que chama Sentir Arquitetura, até por conta mesmo dos sentidos, né, que eu aprendi, né. Sim, esse nome é perfeito, né? Sim. E eu tinha deixado um pouco de lado, e aí, ano passado, eu quis retomar a Sentir. Então hoje eu tenho esse escritório e eu trabalho com projetos voltados para a saúde mental, principalmente para ansiedade, como uma forma realmente de ajudar as pessoas. Como assim, hoje eu vejo muito a arquitetura como um cuidado, um cuidado das pessoas, né, eh, no ambiente que elas vivem. E é engraçado que é um contraponto muito grande, porque na construtora, eu tinha uma arquitetura muito fria, muito impessoal, muito voltada realmente para o lucro, né, porque a gente precisa colocar muitos apartamentos, entende, e muitas das vezes a pessoa que vai morar ali, ela nem está sendo contemplada nesse projeto. E é um contraponto muito grande, porque agora eu faço justamente Outra. ao contrário. Eu faço projetos para o bem-estar de quem vai morar ali. E isso, né, Fê, eu lembro quando tu ingressou inclusive na mentoria, que a gente fez um olhar profundo para dentro, Sim, né, que foi. se conecta muito com o que tu falou, começando de dentro para fora, e na mentoria que recebe o nome desse podcast, da mente ao ambiente, é muito essa intenção de olhar para dentro, entender quem é a Fernanda hoje, o que está na tua essência, quais são os teus valores, quais são as tuas forças, Sim. para daí direcionar uma área para atuar, uma área para se aprofundar. Que eu acho que isso tu conseguiu com muita maestria fazer. Então, porque quando a gente fala de saúde mental, e hoje realmente é um dos assuntos que a gente mais vê em evidência, por quê? Porque as pessoas estão adoecendo muito. Sim. Então é muito necessário profissionais que se dediquem a esse assunto, mas trazendo o olhar do ambiente físico, né? Que é um pouco até que outros profissionais se esquecem, profissionais da área da medicina que vêm falando muito sobre saúde mental, mas que às vezes se esquecem que o ambiente físico também é um pilar que interfere. Exatamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa profundidade, porque daí quando tu decidiu entrar nessa área e ser essa temática, ser a tua bandeira do teu escritório, como é que foi esse teu aprofundamento no assunto? Então, quando eu decidi retomar o escritório do Sentir, eu entrei de uma maneira muito, assim, generalizada, sabe, comercial, corporativo, residencial, o que aparecesse, como Uhum. todo mundo, o que aparecesse eu estava fazendo. Só que, eh, aquilo não preenchia meu coração, não era aquilo, eu não conseguia me comunicar claramente com o público, ficou tudo Exato. muito, muito espalhado. Uhum. E aí, eu decidi fazer a mentoria com você, Uhum. né, aí eu comecei a fazer e você foi, assim, fundamental nesse processo, porque quando você começou a conversar comigo, a me fazer olhar para dentro, para ver realmente qual era a minha história, me emocionei muito até fazendo esse exercício com você. Quem é a Fernanda, qual é a história que ela carrega, o que que ela Sim. traz além do profissional, quem é a pessoa Fernanda, o que que ela deseja, o que que ela gosta, quais eram as minhas habilidades, as minhas capacidades, as virtudes, né. Então eu acho que foi muito a partir daí que eu acho até que veio muito naturalmente, né, Priscila? A gente veio fazendo as sessões, conversando e cada vez mais isso ia convertendo É. até para saúde mental, para ansiedade, mesmo porque
eu fiquei 20 anos, né, assim, uns 10 anos eu fui gerente da construtora e era um cargo muito estressante, muito, eu não tinha hora, eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, Sim. era aquela responsabilidade, né, aquela preocupação, então eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa também. E Uhum. eu acho que quando a gente começa a tratar a gente, né, por dentro, a gente também consegue fazer isso com as outras pessoas, e acho que foi meio naturalmente, por isso até que aconteceu desse jeito. Uhum. Quando a gente falou sobre: "Ah, vamos fechar em ansiedade", eu assim: "Não, é isso que eu quero fazer". É, quando a gente vivencia algo também, isso traz mais Exato. propriedade, traz mais segurança, inclusive, né? Exatamente. Eu hoje tenho muito mais segurança de fazer um projeto, porque Uhum. assim, além de estudar sobre isso, eu já passei por isso também. Exatamente. Então eu consigo entender melhor a situação do cliente, né, como é que ele está se sentindo ali, o que que ele precisa para relaxar, para pausar. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito natural e, sim, graças à sua mentoria também, né. Que bom, Fê. Que E eu acho que você trouxe um outro ponto que é fundamental para quem está nos ouvindo. Claro, se a gente está começando o negócio, tu retomou o negócio assim, né? Que tu já estava construindo ele anteriormente. A gente, num primeiro momento, claro, precisamos abrir o leque. sim, e eu fiquei perdida, porque, assim, eu abri o leque, eu falei: "Gente, e agora? Como é que eu vou fazer, né?". Então E qual é o desafio, né? Não é limitar. Quando a gente fala em nichar, a gente não está falando de limitar. O que a gente está falando é em ter uma estratégia mais clara do seu negócio. Porque a comunicação muda completamente, exatamente. né? Então, Até o meu Instagram, ele era muito, assim, muito genérico, muito para quem que eu estava falando, né, quem são meus seguidores, né, o que que eles pensam, o que que eles acham, o que que eu vou falar. Hoje não, hoje eu tenho muito mais segurança para tratar desse assunto, para falar coisas relacionadas, à saúde mental, né. e ainda mais este assunto, né, Fê? Porque Uhum. uma pessoa que está doente, que está hoje sofrendo de transtorno de ansiedade, de burnout, se ela encontra um profissional que é nichado nessa área, né, se ela encontra a Fernanda dizendo: "Olha, a partir do ambiente, a gente vai conseguir diminuir os seus níveis de estresse, de ansiedade, a partir de intervenções no ambiente", isso passa a ser o que ela quer ouvir, isso passa a ser Exato. uma luz. "Caramba, mas daqui a pouco ela pensa: 'Eu tô tomando aqui um monte de medicamento, talvez é o meu ambiente que está me adoecendo'", e ela nem se Exatamente. deu conta. Uhum. Então, eu acho que o teu caso em especial, por ser esse assunto que hoje é tão necessário, mas que poucas pessoas se dão conta, Uhum. precisa existir também uma educação do mercado. Sim. Então é fundamental a tua comunicação. Uhum. É fundamental a estratégia que tu vai usar numa rede social para compartilhar um conteúdo que chegue nessas pessoas, né. Uhum. E daí, claro, tendo um nicho, isso fica muito mais claro. Sim, exatamente. E até agora tentando tangibilizar um pouco, Fê, já que Uhum. tu já viveu muito o quanto que o ambiente Sim. físico, ele realmente impacta na saúde mental, Uhum. te vem em mente algum projeto que tu tenha feito, que tu pudesse compartilhar aqui, como trazendo alguns exemplos para que torne mais tangível isso para quem está nos ouvindo? Sim, eu fiz um projeto alguns meses atrás de uma clínica, é uma clínica de psicologia, chama Legal. Espaço Psiquismo, e é um grupo de psicólogos que fazem atendimento a crianças, Uhum, eh, neurodivergentes, né. uhum. Então, assim, foi um grande desafio, porque é um lugar que trata de saúde mental. Sim. E eu apliquei as ferramentas da NeuroArc, a IAPA e a IAME. E e aí, eu apliquei até nas salas com a psicóloga que é a proprietária, né, da clínica. Aham. Ela me contou sobre as memórias dela, né, porque ela queria muito que a clínica desse um aconchego a essas crianças que estivessem chegando, porque às vezes elas chegam ali muito ansiosas, né, Uhum. ansiosas, com Sim. medo, não sabe o que vai acontecer, né. Uhum, Então ela não queria aquela cara de clínica, uhum. queria que fosse uma coisa, assim, mais aconchegante. E eu achei muito interessante que a memória dela, dessa segurança, desse aconchego, veio de uma conversa que ela teve com um grande amigo na praia. Então a gente fez uma coisa, assim, muito baseada na praia, então tinha uns tons bege, tinha um azul claro, tinha umas Uhum. texturas
tipo um fugir, assim, parecendo areia. E eu fiquei muito feliz com esse projeto, porque inclusive hoje a minha filha, ela frequenta essa clínica, ela está fazendo uma avaliação lá, e assim, semanalmente eu vou e acompanho esse projeto pós-ocupado, e Isso é assim, é maravilhoso, uma né? satisfação muito grande, porque assim, primeiro dia que eu cheguei lá, a Gina, que é a cliente, me abraçou, falou assim, Fernanda, você não imagina isso aqui, todo mundo adora, todo mundo que entra acha maravilhoso, as crianças ficam mais tranquilas, porque tem a salinha delas Olha que legal. que tem dos jogos, né, tem uma sala Hum. para cada coisa, e ela tá, assim, muito, muito feliz com o ambiente, e isso dá uma satisfação muito grande da gente saber que conseguiu o objetivo, né, do Sim, cliente. Então, sim. assim, é um projeto que eu sou muito um puxa-saca dele, eu adoro, né, e o mais legal é que eu frequento esse projeto, entendeu? Claro. Não é um projeto, assim, que às vezes você faz um projeto e você nunca mais volta, não sabe nem como é que ficou É. a pós-ocupação, né, não sabe se tem alguma coisa para melhorar, algum ponto que ficou falho, e nesse eu tô, assim, toda semana lá, então, assim, foi muito gratificante fazer esse E projeto. daí tu está tendo tanto a visão de usuário do espaço, quanto o próprio profissional que te trouxe Exatamente. aquele feedback, que é exatamente o ponto que a gente estava falando, inclusive, anteriormente, né, do Uhum. quanto que para a pessoa entender o benefício do ambiente, e nesse caso, que é uma psicóloga que justamente atende criança, para ela te dar um feedback e dizer as crianças estão mais tranquilas nesse ambiente, Uhum. isso é muito além de uma questão estética. É. Né? Isso é realmente enxergar o ambiente como uma ferramenta. Sim. Então, o quanto que este conhecimento, Uhum. inclusive este conteúdo que a gente falou antes de educar o mercado, ele é extremamente necessário, porque ainda não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Sim. De experimentar essa forma diferente. É, verdade. E Fê, deixa eu aproveitar e te perguntar, a partir dessas tuas experiências práticas e também dos teus estudos envolvendo a questão da saúde mental, eu acho que deve ter te ampliado tanta consciência de ter te dado ideias, Sim, inclusive, de outras muitas. coisas para fazer além de projeto, né? Muitas. Conta um pouquinho, o que mais? Quais são os Sim. movimentos que tu está envolvida agora? Então, assim, a partir desse projeto, eu vi a necessidade de criar um método de trabalho que fosse mais assertivo. Uhum. Então eu fiz 2 parcerias muito importantes, uma parceria com uma psicóloga e uma parceria com um neurocientista, e eles vão me ajudar, né, a gente vai escrever um método de trabalho para que eu possa fazer esses projetos relacionados à saúde mental. Porque como, você sempre fala, gente, a neuroarquitetura é uma coisa que tem que ser feita também em parceria, né, porque, eh, muitas coisas é o neurocientista que vai conseguir me responder e muitas outras coisas é a Exato. psicóloga que vai conseguir me responder, então assim, eu estou bastante animada com isso para criar esse método aí de trabalho, quem sabe depois eu poder, eh, abrir para outras pessoas que tenham interesse, Com outros certeza. profissionais que queiram, mas que ainda não trilharam esse caminho, que ainda Uhum. estão no início dessa jornada, né, Uhum. desses estudos, então, de repente, possa ser um facilitador para fazer essa aplicação. E eu também estou estruturando um encontro lá em Niterói, Uhum. tá meio já combinado para agosto, é um encontro Uhum. sobre saúde mental. Uhum. Então, nesse encontro, eu também estou chamando vários profissionais para fazerem palestras sobre esse tema. Aí tem o neurocientista, tem o psicólogo, tem outro arquiteto, tem um designer, vou pedir uma amiga minha que é professora de yoga, né, até para falar Uhum. sobre a questão da pausa, né, sobre a questão da Maravilhoso. meditação. Que, Acho que vai aliás, ser já que bem falou bacana. meados de agosto, esse episódio provavelmente está no ar, está indo ao ar em agosto, Ai, que então talvez bom! quem está nos ouvindo não deixe de fazer contato também com a Fernanda Sim, para entender se vai para acontecer ou se já aconteceu este isso, para movimento, participar do né? evento. E tu tem um livro também, né, Fê? Tenho. Eu escrevi um livro sobre design biofílico, na verdade, Aham, chama Entre o Concreto e o Verde, aham. e ele explica de forma muito simples, assim, o que é o design biofílico e como ele pode curar nossos ambientes. Uhum. Porque eu tenho sempre
esse sentimento aí de que da arquitetura como cura, a arquitetura como cuidado. Então é um livro mais voltado para isso, é um livro assim que você não precisa ser profissional da área, não precisa ser arquiteto, não precisa ser designer, qualquer pessoa pode ler, uma escrita bem simples. E eu já estou esboçando um segundo livro que é Uau. realmente sobre saúde mental, sobre ansiedade. Como o ambiente pode curar é, a ansiedade, como ele pode auxiliar nesse processo. Fê, eu acho incrível esses teus movimentos. Eu acho que isso, de fato, é o resultado dessa profundidade, né? Quando a gente entra com profundidade num determinado assunto, Sim. aí a gente começa a entender outras formas que a gente pode contribuir além Sim. de projeto, né? Uhum, exatamente. E sabe que é tradição aqui no nosso podcast da Mente ao Ambiente. Todo convidado que vem, eu peço para enviar uma imagem de um lugar Já mandei. que represente aquele lugar especial, aquele lugar inspirador. Então, quem está nos ouvindo já está vendo na tela aí uma imagem que eu gostaria, Fê, que você explicasse o porquê dessa imagem, descrevesse também essa imagem, para que a gente possa entender melhor a tua intenção. Então, a minha inspiração sempre foi a natureza. Uhum. Sempre. Então, assim, sempre que eu tenho que fazer um projeto, sempre que eu tenho que decidir sobre alguma coisa, eu sempre recorro a um ambiente natural. E essa foto é da Praia de Caraí, que é onde eu moro, ali perto. E eu sou, assim, apaixonada por pôr do sol. Olha, eu também sou. Adoro, é uma coisa assim que me relaxa, que me dá, assim, realmente me inspira muito. E essa foto é exatamente de uma padaria que fica na frente Uhum. da praia. E quando eu tenho que fazer um trabalho, quando eu tenho que, às vezes, conversar com algum fornecedor, conversar com algum cliente, alguma coisa muito importante, eu sempre marco ali, nessa padaria, nesta mesa. Na mesa, é uma mesa específica. É uma mesa que fica lá de frente, tem até umas florzinhas ali da mesa. E a gente fica exatamente de frente, assim, do pôr do sol. Ai, que Então, assim, é um lugar, assim, muito especial para mim. essa é a conexão da biofilia, né? É exatamente isso que eu ia falar. Não foi à toa que meu livro já veio falando do design biofílico, porque realmente eu acho que é muito importante, que não tem preço essa conexão que a gente tem com a natureza, e a gente tem que explorar muito isso. Então, assim, sempre que eu posso, é pertinho, eu dou uma corridinha. Olha ali. só, e eu não tenho dúvida que faça muita diferença, tanto Faz. para a intenção da reunião, para o teu trabalho naquele momento, e isso é utilizar o ambiente de uma forma estratégica Sim. também, né? Então, olha a tua programação do dia, da semana, tá bom, tem alguma atividade que eu preciso fazer, talvez que um outro espaço vai contribuir para que a experiência seja melhor? Troque de ambiente, faça isso, né? Eu acho que esse é o grande poder da gente se conhecer e entender que os ambientes podem nos ajudar a performar melhor, né? Muito, faz total diferença. A gente já está chegando no final deste episódio, mas antes eu queria muito, Fê, que a gente pudesse contribuir com quem está nos ouvindo e trazer uma reflexão final como uma forma de um conselho para quem talvez está começando uma jornada profissional. E pensando no teu início, o que tu acha que teria feito diferença se alguém tivesse te falado? O que tu falaria para Fernanda lá no início da carreira dela? Ai, Pri, pensando assim, eu acho que o que eu falaria é para você ouvir seu coração. Porque, assim, por muito tempo, eu fui uma pessoa muito racional, muito metódica. Então, eu não prestava muita atenção no que às vezes meu coração queria. Principalmente nessa fase que eu fiquei trabalhando em lojas de modulado, eu não ouvia meu coração. Eu estava vendo o racional. Eu preciso, né, de um emprego fixo, de uma segurança, de realmente, assim, uma segurança. E uma coisa que eu percebi, eu não escutava o meu coração. Quando eu passei a ouvir, quando eu passei a prestar atenção no que deixava meu coração quentinho, o que realmente me fazia vibrar, e não era a loja, era realmente esse projeto, esse cuidado, né, com as pessoas, né, essa transformação que o ambiente pode oferecer para as pessoas. E aí parece que virou uma chave, sabe? E, assim, não há nada mais prazeroso, não há nada melhor do que você fazer o que você ama de verdade.
porque eu tinha muito medo, você sabe disso, né, Priscila? Eu ficava muito insegura em ser autônoma, né? Sim. Porque a vida inteira eu fui acostumada com aquele o salário fixo da construtora, né? E quando você acredita no que você faz e quando você ama o que você faz, as coisas fluem de uma maneira que você é assim, sem você esperar. Hoje, Priscila, é muito engraçado, tipo assim, ai meu Deus, às vezes eu fico assim, como é que vai ser isso? Aí aparece um cliente ligando, Fernanda, eu tô aqui com meu apartamento para fazer. Então, assim, as coisas vão fluindo de uma maneira que só esse amor, assim, que responde, né, essas Sim. sincronicidades e, e, essas oportunidades que vão aparecendo. Então, acho que o conselho que eu daria, assim, acho que eu perdi muitos anos não me ouvindo, não ouvindo o que realmente me fazia os olhos brilhar. Então, o conselho que eu daria a você que está começando é isso: escuta seu coração, escuta o que te faz vibrar. E aí, segue em frente, sem olhar para trás, né? Sem ficar na dúvida. Vai que tudo vai fluir de maneira positiva. Isso tem a ver com propósito, né? Sim. Isso tem a ver com missão de vida. Quando a gente descobre nosso propósito, né, Priscila? E começa a trabalhar nele, as coisas vão fluindo, né? E dá pra ver, Fer, nos teus olhos, É. assim, a tua motivação, o teu empenho por isso. Então, eu não tenho dúvida que já deu certo, né? Sim, já deu. E eu acho que dessa forma, quero te agradecer a participação nesse Eu que agradeço. episódio. Se alguém quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Se quiser divulgar rede social, enfim, como é que é melhor a pessoa te encontrar? É o meu Instagram, sentir.arquitetura. Tá bom? É só me mandar ali uma mensagem que eu mesma respondo. Obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer também quem nos ouviu até aqui. Eu acho que essa mensagem final da Fernanda tem muito a ver com esse programa, com esse episódio, porque a gente fala que é da mente ao ambiente. Precisa começar dentro para ser sustentável, precisa fazer sentido, precisa sentir. Precisa sentir, né, Priscila? Enquanto eu não senti, não andou, né? É isso aí. Espero que você siga conosco. Te espero no próximo episódio dessa temporada. Um grande abraço e até lá.